Oi, galera! Vamos nos especificar um pouco mais em entalpia, falando de entalpia de substância simples e de formação. Começando por entalpia de substância simples, ou entalpia padrão de substância simples, é a mesma coisa. Toda substância simples no estado padrão, que é o estado alotrópico mais comum, a pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius, possui entalpia igual a zero. Beleza? Acredito que algumas pessoas podem possuir dúvida em relação à substância simples. O que é substância simples? Substância simples é aquela substância formada por apenas um elemento químico, tá? Então, se ela é formada por um elemento químico, classificamos ela como substância simples. Beleza, Cássio. Dá para exemplificar? Dá. Olha a reação aqui. Nós temos o gás H2 reagindo com o sólido I2, formando o HI gasoso. Tanto o H2 como o I2, eles são classificados como substâncias do tipo simples. Por quê? Porque eles são formados apenas por um elemento químico. O hidrogênio, o gás hidrogênio, é composto por átomos de hidrogênio e o sólido do iodo é composto por átomos de iodo. Já na segunda equação, que é a equação de formação da água, temos o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, produzindo água. Mais uma vez, o hidrogênio e agora o oxigênio podem ser classificados como substâncias do tipo simples. Por quê? Porque eles são formados por apenas um elemento químico. O gás hidrogênio é formado por átomos de hidrogênio, enquanto que o gás oxigênio é formado por átomos de oxigênio. Cássio, e o HI e o H2O são classificados como? Deixa eu botar aqui por cima. Tanto o HI como o H2O, eles serão classificados como substâncias do tipo composta. Por quê? Porque as moléculas são formadas por mais de um elemento químico. No caso do HI é formado pelo hidrogênio e pelo iodo, e no caso do H2O pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Por serem compostas por mais de um elemento químico, a classificação é como substância composta. Vamos entender um pouquinho mais quando ele fala do estado alotrópico mais comum, que é outro ponto que muita gente pode ter dificuldade. Começando com carbono grafite e com carbono diamante. Quando vocês querem saber qual estado alotrópico é o mais comum, vocês fazem uma pergunta, tá? Qual deles é o mais facilmente encontrado? Deixa eu até botar a pergunta aqui. Qual é mais facilmente encontrado? A resposta vai ser quem vai aparecer da forma mais simples. Se vocês chegarem na sala de aula e perguntarem quem é que tem grafite? Grafite é aquele material presente na ponta dos lápis ou até naquela lapiseira mais moderna. E quem é que tem diamante? Com certeza vão responder para vocês que a maior parte vai ter grafite, que grafite é mais comumente encontrado. Se grafite é mais comumente encontrado em relação ao diamante, nós classificamos ele como uma substância mais comum, ou seja, o estado alotrópico mais comum. No caso do enxofre rômbico e do enxofre monoclínico, aqui é mais difícil. Não tem como vocês saberem qual dos dois é o mais comum perguntando, né? Mas vale decorar que o enxofre rômbico é a forma alotrópica mais comum em relação ao enxofre monoclínico, certo? Então, se perguntarem qual dos dois é o mais comum, o enxofre rômbico ele é o mais comum. Fósforo branco e fósforo vermelho. Mais uma vez, vale a pena a pergunta: qual dos dois é mais facilmente encontrado? Mais uma vez, provavelmente vocês vão receber a resposta que o mais facilmente encontrado vai ser o fósforo vermelho. Tá, Cássio, mas onde é que eu encontro o fósforo vermelho? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês lembrarem da caixa de fósforo da casa de vocês, vocês vão ver que vai ser um pedacinho de madeira e esse pedaço de madeira vai ter uma cabeça, uma extremidade vermelha. Essa extremidade vermelha, ela está relacionada com o fósforo vermelho. Então, mais facilmente vocês encontram o fósforo vermelho em relação ao fósforo branco. Oxigênio e ozônio. Enquanto que o oxigênio ele está presente na respiração dos animais aeróbios, tá? O ozônio ele vai estar presente na camada de ozônio.
a proporção de oxigênio na atmosfera é muito maior do que a proporção de ozônio. Logo, nós definimos o estado alotrópico O2 como o estado alotrópico mais comum. Beleza? A entalpia padrão de formação. O ΔH, um zero em cima e o F embaixo para indicar que é formação. É a entalpia de formação de um mol de substância através dos reagentes simples no estado padrão. Então, quando a gente fala entalpia padrão de formação, a gente está falando de substâncias simples no estado padrão. Elas que vão ser o reagente dessa reação de formação. Então, vamos lá. Olha para cá. Primeira reação. Nós temos o H2, substância simples, formada apenas pelo hidrogênio. O enxofre rômbico, que é a forma alotrópica mais comum do enxofre, mas também substância simples, por ser formada apenas por um elemento químico. O O2, substância simples, formada apenas pelo oxigênio. A reação deles forneceu o H2SO4. Se forneceu o H2SO4, através de substâncias simples, nós definimos isso aqui como entalpia padrão de formação. Vocês lembram quanto é a entalpia do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio por serem substâncias simples? 0 kJ para cada um. Tá? Toda substância simples vai possuir 0 kJ de entalpia. Segundo, temos aqui a reação de formação da água, mais uma vez. Hidrogênio, oxigênio são substâncias simples e formou o H2O. Reação de formação, uma substância composta foi produzida através de substâncias simples. Essas substâncias simples, no estado padrão e mais comum, possuem como entalpia 0 kJ para cada uma. Terceira, carbono grafite mais O2 formando CO2. Carbono na forma de grafite é o estado alotrópico mais comum. O oxigênio, substância simples, também no estado alotrópico mais comum, formando CO2, mais uma vez 0,0 kJ de entalpia. Atenção, vocês têm que prestar bastante atenção em 3 pontos. Se as reações possuírem como reagente os alótropos menos estáveis, produzirem mais de 1 mol de substância ou possuírem substância composta no reagente. Se isso acontecer, elas não serão consideradas reações padrões de formação. Exemplo: enxofre monoclínico mais oxigênio, formando SO2. O enxofre é monoclínico, não é o estado alotrópico mais comum. H2 mais I2, formando 2HI. Foram formados 2 mols de substância. E H2O, substância composta. CO2, substância composta. 2H2CO3. Quando isso aqui acontecer, não pode ser considerada reação padrão de formação. Por quê? Porque estado alotrópico não é o mais comum. Foi formado mais de 1 mol de substância. Entalpia de formação é para apenas 1 mol. E substância composta no reagente tem que ser obrigatoriamente substância simples.